Às vezes, a gente chama de liberdade, o que na verdade é medo. E poucos exemplos mostram tão bem isso quanto o famoso Dom Juan. Com certeza vocês, se não toparam com um, já ouviram falar, porque todo mundo já ouviu falar dele. O sedutor irresistível, o homem que conquista e cai fora, vai embora logo depois. Mas pela psicanálise, Dom Juan não é só aquele conquistador clássico. Ele é alguém preso na própria necessidade de conquistar. O prazer do Dom Juan não está no amor, está na caça, no instante em que o outro se rende, fica ali aos seus pés. E assim que isso acontece, o Dom Juan, ele perde o interesse. É como se o desejo dele morresse no momento em que o outro disse: "Sou seu". E aí o ciclo começa de novo. Ele conquista e abandona. Conquista e abandona. Parece liberdade isso, né? Você não se prende a nada, mas é uma prisão dentro do próprio desejo. Porque o Dom Juan, ele precisa repetir para se sentir vivo. Só que essa repetição não é paixão, é vazio. O Dom Juan foge da intimidade como quem foge do espelho. Porque no fundo, o que o Dom Juan não suporta é o próprio limite. Quando o outro o ama de verdade, ele se sente visto e isso o apavora. Agora, se você se identifica com esse padrão, se você se empolga na conquista, mas perde o interesse assim que o outro retribui, então veja que isso não é charme, é defesa. Defesa contra o afeto, contra o encontro real. E para sair desse ciclo, o primeiro passo é perceber o vazio que você tenta preencher com a próxima pessoa. O segundo é encarar o tédio, porque é no tédio que o desejo vai amadurecendo. E o terceiro, pare de confundir liberdade com fuga. A verdadeira liberdade não é trocar de corpo, é conseguir permanecer. Amar não é perder o poder, é permitir ser tocado. E para quem vive de conquista, talvez esse seja o maior desafio de todos. Mas veja, se foi você que caiu nas garras de um Dom Juan, o recado é outro. Primeiro, não se culpe, porque o Dom Juan, ele sabe o que dizer, ele sabe até onde olhar, ele sabe como te fazer sentir especial. E é justamente isso que o torna tão perigoso. Ele busca validação, não amor. E quando sente que te conquistou, aí o jogo acaba para ele. Você fica tentando entender o que você fez de errado, não é? O que você disse, nossa, o que você não fez. Só que o erro não é seu. O Dom Juan, ele não suporta a intimidade e por isso ele precisa fugir quando existe o vínculo, quando o vínculo está se formando. Então, o que você deve fazer? Não tente provar o seu valor. Não tente reconquistá-lo. E mais uma coisa, principal. Não tente entender o que não tem explicação. Retire-se com dignidade, porque o jogo dele só continua enquanto você insiste. O Dom Juan, ele vive do olhar que o deseja. E quando você para de olhar, acabou o espelho. E talvez esse seja o maior aprendizado. Aquele que foge da intimidade, foge de si. E quem se deixa enganar por esse tipo de amor precisa aprender a voltar para si. No fim, tanto Dom Juan quanto quem se apaixona pelo Dom Juan estão na mesma coisa. Eles querem se sentir inteiros. Só que um tenta isso conquistando o mundo
e o outro tenta ser escolhido por ele. Então nenhum dos dois está livre, mas ambos podem começar a ficar livres no instante em que pararem de repetir a conquista e o abandono e o desejo de ser escolhido.